final do século XVII, Portugal enfrentava dificuldades econômicas. As riquezas extraídas do Brasil já não eram suficientes para sustentar o império como antes. Mas tudo estava prestes a mudar. Durante anos, bandeirantes exploraram o interior do território em busca de metais preciosos. As expedições atravessavam florestas, montanhas e rios desconhecidos. Era uma jornada perigosa. Mas a recompensa poderia ser imensa. Então, por volta da década de 1690, surgiram notícias extraordinárias. Pequenos fragmentos de ouro foram encontrados na região que mais tarde ficaria conhecida como Minas Gerais. A descoberta se espalhou rapidamente e provocou uma verdadeira corrida pelo ouro. Milhares de pessoas começaram a viajar para o interior do Brasil. A região antes quase isolada se transformou em um dos lugares mais disputados da colônia. Ninguém imaginava naquele momento. Mas aquelas pepitas encontradas nos rios mudariam para sempre a história do Brasil. A notícia da descoberta do ouro se espalhou rapidamente por toda a colônia. E também atravessou o oceano. Milhares de pessoas começaram a viajar para Minas Gerais em busca de fortuna. Homens livres, aventureiros, comerciantes e até portugueses vindos diretamente da Europa. Todos sonhavam com a mesma coisa: encontrar ouro e enriquecer. Em pouco tempo, a região passou por uma transformação impressionante. Pequenos acampamentos se tornaram povoados. E os povoados cresceram até se transformarem em importantes cidades. Vila Rica, atual Ouro Preto, tornou-se o principal centro da mineração. Mas a riqueza trouxe novos problemas. A disputa pelas áreas mais produtivas gerou conflitos violentos. Os caminhos ficaram lotados. Os preços dos alimentos dispararam. E a coroa portuguesa percebeu rapidamente que precisava controlar aquela imensa fonte de riqueza. O ouro estava mudando Minas Gerais. Mas também estava mudando todo o Brasil. E logo surgiria uma luta pelo controle dessas riquezas que marcaria a história da colônia. Com a chegada de milhares de pessoas às regiões auríferas, os conflitos se tornaram inevitáveis. Os bandeirantes paulistas acreditavam que tinham direito exclusivo às minas. Afinal, foram eles que passaram anos explorando o interior e encontrando as primeiras jazidas. Mas os recém-chegados pensavam diferente. Vindos de diversas partes do Brasil e de Portugal, eles ficaram conhecidos como emboabas. Logo, a disputa pelo ouro se transformou em violência. Entre 1707 e 1709, a região mergulhou em um conflito que ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Emboscadas, ataques, confrontos armados. Os dois lados lutavam pelo controle das áreas mais ricas. No final, os emboabas saíram vitoriosos. A coroa portuguesa interveio para restabelecer a ordem e reforçar seu controle sobre a mineração. O conflito mudou o destino da região. E mostrou que o ouro não trazia apenas riqueza. Também trazia ambição, rivalidade e guerra. Mas os maiores lucros daquela corrida do ouro ainda estavam por vir. E Portugal estava determinado a garantir sua parte dessa fortuna. À medida que a mineração crescia, a coroa portuguesa aumentava seu controle sobre Minas Gerais. Portugal sabia que aquela riqueza poderia transformar o império. E não pretendia abrir mão de sua parte. Foi criado então um imposto que se tornaria famoso em toda a colônia. O quinto. A regra era simples. 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue à coroa. Para fiscalizar a cobrança, foram instaladas as casas de fundição. Todo o ouro precisava passar por elas antes de circular. Ali, o metal era derretido, registrado e transformado em barras oficiais. Mas muitos mineradores tentavam escapar dos impostos. O contrabando tornou-se comum. Pepitas eram escondidas. Rotas secretas surgiam pelas montanhas. E a tensão entre colônios e autoridades aumentava a cada ano. Quando a arrecadação ficava abaixo do esperado, o governo ameaçava aplicar a temida derrama. Uma cobrança forçada que poderia retirar bens e propriedades da população. O ouro estava enriquecendo Portugal. Mas também estava gerando revolta entre os habitantes da colônia. E essa insatisfação acabaria contribuindo para um dos movimentos mais famosos da história do Brasil. Durante o século XVIII, toneladas de ouro deixaram Minas Gerais rumo a Portugal. A mineração transformou a economia da colônia. Cidades cresceram. Igrejas luxuosas foram construídas. E uma elite rica surgiu na região. Mas nem todos se beneficiavam dessa riqueza. Os impostos continuavam aumentando. A fiscalização ficava cada vez mais rígida.
E muitos colonos acreditavam que Portugal explorava excessivamente as riquezas produzidas no Brasil. A situação piorou quando a produção de ouro começou a diminuir. Mesmo com menos ouro sendo encontrado, a coroa continuava exigindo altos valores em impostos. O descontentamento cresceu. Intelectuais, militares e proprietários passaram a discutir ideias de independência. Foi nesse contexto que surgiu a Inconfidência Mineira. Um movimento que pretendia libertar a região do domínio português. Embora a conspiração tenha sido descoberta antes de acontecer, ela se tornou um símbolo da luta contra a opressão colonial. O ouro havia trazido riqueza, mas também havia plantado as sementes da revolta. E seu legado ainda seria sentido por muitas gerações. Com o passar do tempo, as grandes jazidas de ouro começaram a se esgotar. A produção diminuiu. Muitos garimpos foram abandonados. E a era de ouro de Minas Gerais chegou lentamente ao fim. Mas seus efeitos permaneceram. A riqueza gerada pela mineração ajudou a transformar o Brasil colonial. Novas cidades surgiram. Estradas foram abertas pelo interior. O comércio cresceu. E a população da colônia aumentou como nunca antes. O ouro também deixou marcas na cultura brasileira. As igrejas barrocas, as obras de arte e a arquitetura de cidades como Ouro Preto continuam impressionando visitantes até hoje. Além disso, a exploração das riquezas minerais contribuiu para o surgimento de movimentos que mais tarde inspirariam a independência do Brasil. O impacto daquela descoberta foi muito maior do que simples riqueza. Ela mudou a economia. Mudou a sociedade. E mudou o rumo da história brasileira. Tudo começou com pequenas pepitas encontradas em rios e montanhas no final do século XVII. Uma descoberta que transformou Minas Gerais. E ajudou a mudar o Brasil que conhecemos hoje.